Vereadores derrubam veto do Poder Executivo que proíbe a utilização de bolha inflável como forma de recreação na orla da cidade. O equipamento só será permitido em parques aquáticos e outras áreas restritas e com acompanhamento de profissionais aptos. Também na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram em primeira discussão o aumento do número de artesãos nos eventos realizados pelo Fórum Economia Solidária. Eu queria saudar aqui essa mobilização da economia solidária, dizer da importância da economia solidária para o desenvolvimento aqui e dizer que nós estamos ao lado de vocês. Sistema prisional do Rio de Janeiro é tema de debate público no Palácio Pedro Ernesto. O Rio de Janeiro tem aproximadamente 50 mil pessoas no sistema prisional. E a maior reclamação dos familiares é a falta de acesso à informação. Elas não têm que ser invisibilizadas. E a gente não tem só que tratar dessa luta na rua, enquanto militante, enquanto movimento social. Aqui também. Não é a casa do povo? Então é a casa do povo que tem que estar o povo. Quarta-feira, dia 13 de março. O CRN2 está começando agora. Boa noite. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei que beneficia artesãos da cidade do Rio de Janeiro. O Circuito de Economia Solidária Carioca poderá acontecer em parceria com órgãos da Prefeitura. A votação foi acompanhada da galeria por dezenas de trabalhadores que vivem do artesanato e garantem emprego e renda de forma solidária. O projeto é do ex-vereador e deputado federal Raimon. Os parlamentares iniciaram a primeira sessão extraordinária desta quarta-feira com a votação de vetos do Poder Executivo. 2 foram rejeitados e serão promulgados pela presidência da Câmara Municipal. Entre eles estão o que determina a criação de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo e o que proíbe as bolhas infláveis na orla do Rio. Encerrada a votação, votaram não. 26 senhores vereadores, sim. 1 vereador e 2 abstenções. O veto está rejeitado. O equipamento só será permitido em parques aquáticos e outras áreas restritas e com acompanhamento de profissionais aptos. Em locais públicos, caberá à Prefeitura fiscalizar e apreender o material em caso de descumprimento. Das 45 propostas que estavam na pauta, apenas uma foi adiada. 4 foram aprovadas em segunda discussão e vão para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Entre elas, a que declara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Povo Carioca, o Jornal dos Esportes, e de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade, o Jongo da Zona Oeste. No total, 40 projetos de lei foram aprovados em primeira discussão e voltarão para a aprovação. Entre eles, o de número 1179, de 2022, que teve a votação acompanhada por artesãos e artesãs na plateia. Sei que esse projeto está a merecer emendas de adequação para que seja compatibilizado efetivamente, para que permita ser finalmente sancionado. Então, eu quero fazer um apelo ao líder do governo e aos senhores vereadores para que o aprovemos em primeira, elaboremos as emendas necessárias para que torne viável a sua sanção. Eu vou encaminhar, então, que o voto favorável nessa primeira votação, mas já faço um apelo desde então que a gente possa buscar as emendas necessárias para que a gente realmente consiga chegar a uma redação final desse projeto, que amanhã não vai se tornar inconstitucional, senão vai ser uma vitória que não vai durar muito. Então eu faço esse apelo também, a todos que estão interessados na matéria, que a gente possa buscar essa solução. Eu queria saudar aqui essa mobilização da economia solidária, dizer da importância da economia solidária para o desenvolvimento aqui e dizer que nós estamos ao lado de vocês, que vamos estar batalhando aqui para garantir, inclusive, a dificuldade especial essas mulheres, uma maioria de mulheres, está enfrentando aí para regularizar, para poder realizar as feiras, e a gente quer estar junto aí para poder garantir esse direito ao trabalho.
A proposta institui o Circuito Carioca de Economia Solidária no município do Rio. Os eventos são destinados a apoiar a comercialização de produtos em feiras com pontos fixos e com no mínimo 2 exposições por mês, cada uma com 12 horas consecutivas. Os artesãos e artesãs do Rio poderão vender moda, acessórios, artesanato decorativo e utilitário, papelaria, recicláveis e produtos alimentícios. 28 senhores vereadores votaram sim, o projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Após um intervalo de 1 hora, foi aberta uma segunda sessão extraordinária. Por maioria simples, os vereadores aprovaram em segunda discussão projetos de decretos legislativos que concedem 6 títulos de cidadã e cidadão honorários do município do Rio de Janeiro. Entre os homenageados, o cônsul-geral do Japão, Dr. Takashi Manabe. Olha só, a Câmara do Rio analisa nesta quinta-feira, em sessão extraordinária, os vetos do prefeito Eduardo Paes a trechos do novo plano diretor. Ao todo, cerca de 80 dispositivos serão analisados pelos vereadores. Caso ao menos 26 parlamentares votem pela derrubada, o veto é rejeitado e o trecho é incluído na lei, passando a integrar o plano diretor. A legislação estabelece diretrizes para o uso e ocupação do solo, regras de zoneamento, índices urbanísticos, entre outros parâmetros, e é válida por 10 anos. A sessão extraordinária começa às 2h30 da tarde e terá transmissão ao vivo pela Rio TV Câmara e pelas nossas páginas na internet. E no Câmara Rio Reportagem Especial desta semana, você vai conhecer os projetos de inclusão para pessoas com autismo na capital. Alguns dos serviços disponíveis para a população foram criados com a ajuda dos vereadores do Rio. O programa começa daqui a pouco, logo depois do CRN2. Acompanhe um trechinho agora. Simone Braga. Mãe da Isabel, Márcia é advogada. A história dela é um dos exemplos do que acontece no dia a dia das famílias que têm filhos com autismo. Uma maratona de muitos médicos e dificuldade para conseguir o diagnóstico. O diagnóstico é fundamental. Quando eu vi que Maria Isabel tinha algum problema porque ela não falava aos 2 anos de idade, eu queria entender o que ela tinha para poder direcionar o tratamento necessário. Como várias mães atípicas, termo que se refere às mulheres que têm filhos com síndromes raras ou autismo, Márcia largou tudo para ficar ao lado da filha. Na rede municipal, em 2023, foram registrados 1.058 diagnósticos de TA nas unidades de atenção primária. Só em janeiro deste ano foram 295. Um outro estudo realizado há cerca de 4 anos pela doutora em saúde mental da USP aponta que essas mulheres acumulam a dor da perda do filho ideal com o do abandono paterno. Foram ouvidas 242 mães, entre 32 e 51 anos. Esse número de mães, grande parte delas haviam desmanchado o casamento depois do nascimento desse filho com dificuldades aí socioemocionais. A mensagem que eu falo sempre para os pais é que a gente não pode desistir. Você vê, diante de uma lei do lacinho, que a gente chama com muito carinho, ela acabou saindo do nosso território, né, municipal, e se estendeu para outros municípios e agora também tem para todos os estados. Às vezes a criança, por não ter esse diagnóstico, ela se torna excluída, ela se torna uma criança abandonada pelos governantes. Então, é fundamental ter ali a parte técnica, identificando, acolhendo e fazendo com que essas pessoas possam ter qualidade de vida. Foi essa a grande proposta da gente. A maior parte, ou uma boa parte das pessoas com transtorno espectro autista tem vidas absolutamente independentes. Eles podem ser bons cidadãos, boas pessoas, pessoas capazes de se gerir, de se cuidar, de amar, de ser amado, de constituir família, como qualquer ser humano típico. O Tribunal Regional Eleitoral faz até amanhã, quinta-feira, um atendimento itinerante no Parque Shopping Campo Grande, na zona oeste do Rio. A ação é para cadastrar a biometria dos eleitores.
A coleta das digitais pode ser feita nos 10 guichês da Justiça Eleitoral entre as 11 da manhã e as 4 horas da tarde. Para isso, é preciso apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. Essa é a 7ª ação da campanha Vem pra Biometria em locais públicos de grande circulação. O objetivo é facilitar a oferta desse serviço, aproximando o TRE do eleitor. E daqui a pouco, mais notícias do Legislativo Carioca. O CRN2 volta já. O sequestrador do ônibus com 16 passageiros na rodoviária do Rio foi transferido nesta quarta-feira da delegacia da Praça da República para a cadeia de Benfica, na zona norte da cidade. Câmeras de segurança registraram o momento em que Paulo Sérgio de Lima comprou a passagem para Juiz de Fora pela Aviação Sampaio. Em depoimento, ele disse que era ligado a traficantes e queria fugir do Rio de ônibus depois de ter baleado um comparsa. Mas achou que estava sendo seguido pela polícia e fez disparos. 2 pessoas ficaram feridas. Houve pânico na rodoviária. Galera, estamos todos acuados aqui, tiroteio na rodoviária. Perto de mim, 2 baleados. Todo mundo foi, nós estávamos com a passagem, da hora que escutamos o tiro, daqui a pouco veio um corre-corre, né? Aí trouxe todo mundo, a própria PM, nos colocou todo mundo aqui fora, que é para aqui nós estamos mais protegidos do que lá dentro. Quando chega aqui, que eu vim viajar para a Bahia, acontece esse acontecimento aí, que nós estamos todo mundo desesperado, um tiroteio. Um caos. Faz 40 anos que eu viajo pela Novo Rio, nunca aconteceu isso, a primeira vez. Paulo Sérgio manteve 16 pessoas reféns dentro do ônibus. Entre elas havia uma criança e 6 idosos. O local foi cercado pela polícia e o sequestrador acabou se entregando depois de 3 horas. Os passageiros e o motorista prestaram depoimento. Um dos baleados foi atendido no local e o outro, em estado crítico, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia. O sequestrador foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele tem anotação criminal no Rio por roubo em 2019. O presidente do Procon Rio, Cássio Coelho, orientou os passageiros afetados pelo sequestro em caso de remarcação e cancelamentos de viagens. Não pode ser cobrada multa no momento da devolução do valor da passagem ou taxa pela remarcação, porque a impossibilidade da viagem não ocorreu por culpa do consumidor. Caso a empresa apresente alguma dificuldade no atendimento, na remarcação ou na devolução do valor, o consumidor pode buscar o Procon e apresentar uma reclamação. Olá, pessoal! Essa quarta-feira ainda foi com bastante nebulosidade aqui na cidade do Rio, por conta da entrada de ventos úmidos do oceano. Porém, não houve ocorrência de chuva aqui na cidade e a máxima registrada foi de 32 graus. Para essa noite não há previsão de chuva e para amanhã, na quinta-feira, o tempo permanece estável também ao longo da semana. As temperaturas vão aumentando gradativamente, haverá redução de nebulosidade e a máxima prevista para amanhã é de 34 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor contra o Rio. O sistema prisional do Rio de Janeiro foi tema de debate público nesta quarta-feira no Palácio Pedro Ernesto. Durante o encontro, foi discutida a necessidade de criar meios de reinserir ex-detentos na sociedade. Os participantes também apresentaram um portal na internet criado para facilitar a comunicação entre as famílias de presidiários com órgãos que oferecem vagas de emprego e assistência psicológica. A iniciativa foi da vereadora Mônica Cunha. Além da parlamentar, participaram do encontro representantes da sociedade civil e também a deputada estadual Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Mônica Cunha destacou a importância de assuntos como este serem debatidos na Câmara Municipal. Para a gente deixar de fingir que essas pessoas não existem. Elas existem. Porque cometeram, e aí ato infracional por ser adolescente ou alguma infração por ser jovem, não significa que não existem. Elas não têm que ser invisibilizadas. E a gente não tem só que tratar dessa luta na rua, enquanto militante, enquanto movimento social. Aqui também. Não é a casa do povo? Então é a casa do povo que tem que estar o povo.
O Rio de Janeiro tem aproximadamente 50 mil pessoas no sistema prisional. E a maior reclamação dos familiares é a falta de acesso à informação. Foi pensando nisso que a ONG Eu Sou Eu criou a plataforma Comunicárcere. A plataforma ela foi criada com o intuito de conectar a família do recluso com os órgãos de atendimento social. São eles DETRAN, que é o responsável por criar a carteira de visita, a CEAP, que é responsável pela detenção, a Defensoria Pública, a Ouvidoria Pública, atendimento psicológico, a questão educacional, enfim. Nós tentamos englobar tudo isso através de uma única plataforma para que a família, através de poucos cliques, pudesse se conectar através da plataforma a uma solução. A plataforma ela vai ajudar na reinserção social, uma vez que ela diminui a peregrinação dos familiares em busca de informações, né? Onde está a pessoa que foi aprisionada, ou mesmo quando a pessoa sai do sistema prisional, onde é que ela tem que assinar, onde ela vai para tirar documentos, onde ela vai para regularizar a situação eleitoral quando termina a pena. Tudo isso a gente tenta agrupar dentro dessa plataforma essas informações. As dificuldades são ainda maiores para as detentas. O maior prazer de uma mãe, quando seu filho acaba de nascer, é você poder dar aquele primeiro alimento. Você imagina uma criança não poder nem ter o primeiro mamar, o primeiro colostro não é para o seu bebê. Então, essa é a vida das egressas, essa é a vida das mulheres no cárcere. Para Bárbara Barbosa, da ONG Eu Sou Eu, a sociedade deve garantir os direitos de quem sai da prisão. As pessoas não estão acostumadas, né, a lidar com esse problema social, que é o apenado, né? E aí, não sabendo lidar com o problema, ela exclui o problema. Só que esse problema são vidas, são pessoas. E é necessário encarar isso aí e poder inserir essas pessoas na sociedade. E o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Hoje falando dos projetos de inclusão para pessoas com autismo na cidade do Rio. E você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Os endereços estão na tela. Uma excelente noite. Amanhã a gente se vê de novo, hein? Tchau, tchau.